Olá pessoal, hoje eu invadi aqui o Seleção Literária para fazer uma participação com o Darwin. Hoje a gente vai falar deste livro aqui, que é A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Então se liga aí que logo depois da vinheta a gente vai falar um pouquinho mais. Bom pessoal, já vou pedindo para você dar o like nesse vídeo, inscreva-se no canal se ainda não estiver inscrito e ativa o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo. Bom, hoje eu estou com a Mayara aqui porque aconteceu um fato inédito, que a gente leu o mesmo livro, a gente nunca faz as mesmas leituras. E eu comecei a ler esse livro porque é justamente é um dos 12 livros que eu escolhi para ler em 2019. No comecinho do ano eu fiz esse vídeo. E eu li e falei, Mayara, deveria ler esse livro porque realmente tem umas coisas que a gente pode acabar se identificando. E já entreguei para ela assim que eu terminei de ler. No outro dia ela também já começou. E a gente, em 10 anos que a gente se conhece, essa é a primeira vez que acontece. Acho que é, né? 12 anos. Opa, desculpa. 12 anos que a gente se conhece, essa é a primeira vez que acontece. E a gente resolveu conversar. Assim, não é nem tanto uma resenha, mas a gente apresentar assim umas condições, uns aspectos bem pessoais dessa obra. Na verdade, tem um livro que logo no começo do namoro tu me indicou, que foi o Blackout. Mas foi. Assim, tu já tinha lido há muito tempo. A gente fala no sentido de o Darwin leu, logo em seguida, imediatamente eu já comecei a ler esse livro e... Porque algumas passagens do livro eu ia contando para Mayara e a Mayara foi se interessando em ler essa obra. Que tem um cunho feminino, né, muito forte. E, assim, quase todas as mulheres que eu conheço, assim, já vi na internet que leram esse livro acabaram se identificando de alguma forma. Eu também me identifiquei, mas eu acho que é mais fácil das mulheres se identificarem dentro desse universo introspectivo feminino que a Plath tão bem retratou aqui nesse livro. Com certeza, apesar dele ser um livro bem pesado, eu achei muito pesado a leitura, mas em muitos momentos eu me identifiquei com a personagem, assim, às vezes eu lia trechos do livro e parecia que eu estava lendo sobre mim. E eu confesso que eu fiquei muito mexida com esse livro, e inclusive até fiquei muito emotiva quando eu terminei o livro. Acho que eu tive uma crise emocional depois que eu li esse livro, que eu realmente me identifiquei com muitas partes dela e sei lá. Não, porque assim, isso, apesar da densidade da obra, acho que é importante a gente contar um pouquinho sobre a história da Esther Greenwood. Sim, que é uma jornalista. Que é um estudante que vai para Nova York. Ela ganha uma bolsa para estudar numa universidade feminina, né? E ela tem aquele primeiro deslumbramento de estar fora do ninho, né? Então isso já é um aspecto interessante que de certa forma pode já trazer uma certa ligação pessoal com o leitor. Então, e vão aparecendo certas condições profissionais para ela, que ela de certa forma vai aproveitando. Mas à medida que a história vai sendo narrada, o senso de segurança, o senso de tudo estar dentro de uma certa lógica, de uma certa ordem, ela vai se perdendo, né? A Sylvia Plath vai deixando a trama da Esther mais assim bagunçada, né? Sim. E isso tem a ver com sexualidade, tem a ver com os dramas familiares, com os traumas, com o trabalho dela. Que na verdade ela trabalha numa revista de moda. E ela tem uma grande dificuldade de se identificar, se sentir encaixada dentro desse trabalho. Ela trabalha como repórter, né? Uhum. Repórter jornalista na revista. E ela também tem uma dificuldade de interagir com as pessoas, seja as colegas de trabalho, seja as colegas do tipo um pensionato que ela mora, uma universidade. É uma universidade onde só tem mulheres, né, na verdade. E tem um aspecto interessante que, apesar dessa dificuldade, ela é reconhecida como uma boa profissional. Sim, sim. Só que ela não se enxerga tal qual. As pessoas, assim, a forma como as pessoas a veem não é a forma como ela se enxerga. Ela não valoriza as próprias conquistas dela. Sim, nesse aspecto da minha vida. Se eu for falar, assim, tudo que eu me identifiquei nesse livro é quase
90% do livro. Tem um contexto que eu destaquei, quando eu até mostrei pra vocês naquele vlogzinho que eu fiz, que normalmente eu leio pegando o bloco de notas do celular, depois eu só faço imprimir, inclusive o papelzinho tá aqui. Tem um aspecto que eu destaquei aqui, que é a questão da mulher inserida na sociedade, né? Aqui a gente está falando de um livro de 1962, 63, que tem uns aspectos autobiográficos da relação muito conflituosa da Sylvia Plath com o marido dela, o Ted Hughes, né? Que também é escritor, poeta. E tem um contexto dessa época, desse período, que é aquela explosão, vamos dizer assim, do feminismo nos Estados Unidos, no contexto dos anos 60. Então tem a questão da inserção da mulher dentro dessa nova sociedade, né? Dentro desse novo, vamos dizer assim, dessa nova pujança do poder da mulher. A mulher pode, né? Nós podemos, aqueles lemas feministas que foram crescendo e que a Sylvia Plath tão bem colocou dentro desse romance, né? E que aí, eu até estava conversando com a Mayara antes da gente gravar o vídeo, no sentido de tentar encontrar paralelos dentro dessa geração dos anos 60, que tinha ainda, apesar dessa descoberta, dessa força que estava nascente, né? Com os paralelos da nossa geração, né? Da geração da internet e dentro dos padrões sociais, né? Tu conseguiu, assim, pensar alguma coisa, assim, algum paralelo, consegue traçar, vamos dizer assim, dessa geração perdida dos anos 60 com a nossa geração? Era a nossa geração, talvez nem tanto a nossa, né? Mas essa que está crescendo mais, que é mais jovem, a gente já tá na casa dos 30, né? Então essa que tem, as pessoas que têm 15, 16, 17 anos estão entrando dentro das universidades, como é que eu voltei para a universidade e enxergo muita gente, meus colegas de sala, que tem uma certa dificuldade em se encaixar dentro de um contexto social. Sim. e uma certa necessidade de se encaixar dentro de um grupo, né? Sim, o que eu percebi, assim, que dá para linkar é a questão da insegurança e a questão das cobranças da sociedade, de você se encaixar, de não querer se encaixar naquele contexto que a sociedade te impõe, de que tu tem que fazer uma faculdade X, Y, Z, que se não for aquela, você vai ser um lascado, geralmente você não vai se dar direito, bem. Medicina e engenharia. E arquitetura. Pronto. E arquitetura. Se não for isso, disso, pronto, você vai ser o pobre lascado, pobre coitado. Outra coisa que eu percebi é essa questão também de você ter que obrigatoriamente casar, de você gerar uma família, criar uma família. Então todas essas questões ela aborda dentro do livro, né? Ela tem essa dificuldade de se inserir nesse universo que a sociedade impõe pra gente, é uma questão muito cultural também, né? E ela começa esses embates, ela não consegue lidar, e chega um momento do livro que ela tem um transtorno, né? Ela passa por um transtorno muito grande, eu não vou entrar muito em detalhe para não contar também a história do livro, mas... Os spoilers, né? Acho que já tô dando muito spoiler aqui. Não, acho que até faz parte do entendimento aqui. E o engraçado é assim, que agora eu tô sentindo na pele o que é que o Darwin precisa passar quando ele precisa criar uma resenha para passar para vocês. Porque é difícil, às vezes a gente quer contar um resumo, mas a gente já tem que se policiar pra gente não entrar muito naquele contexto, né? Realmente ser... muito objetivo, ser muito sucinto e ainda assim ser muito objetivo quando se faz uma resenha. Mas dá pra falar muito de uma obra, especialmente com uma obra como essa, que eu até caí no equívoco, eu assumo, de ter dito que eu li 3 livros de literatura norte-americana em sequência e eu disse que esse não era dos melhores, mas maturando a ideia de fazer o vídeo e relembrando as coisas desse livro, eu caí no equívoco de dizer que não eram os melhores desses 3 que eu li. Ele realmente é o dos 3 que foi Deus Ajude Essa Criança, Se a Rua B Eu Falasse e A Redoma de Vidro, ele sem dúvida é melhor. Eu só vim perceber isso dias depois da gravação do vídeo que eu falei isso. E preparando esse vídeo eu percebi isso. Porque você não precisa contar toda a história do livro para falar das camadas dele, né? E tem uma camada que eu queria que a gente falasse... do que é a redoma, né? Do sentido daquela vidraça, daquela vidraça sensível, frágil,
E que aquela é um ambiente... Uma espécie de bolha que a gente... uma bolha. É como se fosse... se todo mundo vivesse dentro de uma bolha que tem aquele mesmo ar, que todo mundo respira um ar e a gente é obrigado... A oxigenação viciada. Isso, a oxigenação viciada. Já não vem mais oxigênio e nitrogênio, é só gás carbônico Isso. ali. E quanto mais você respira o gás carbônico, exato, mais próximo de um colapso você vai... Que foi o que aconteceu com a personagem, né? É. Ela não se enxergava dentro dessa bolha, ela não conseguia conviver com essa bolha. E ela entrou em colapso e ela passa por um tratamento, mas ainda assim ela não... Assim, infelizmente o livro ele não conta como é que é a vida da personagem depois que ela passa por todo esse tratamento. Fica em aberto. Né? Então, assim, na minha visão positiva, eu acredito que ela conseguiu, claro, sempre... Ela deve ter passado pelos embates diários, porque acho que é normal para qualquer pessoa. Mas eu acredito que ela tenha conseguido transpor, de alguma forma, esse problema, né? Essa falta de encaixe que ela sentia, né? Mas, enfim, a gente não... Fica em aberto mesmo, vai da imaginação de cada um. Tem um outro aspecto que ajuda, eu nunca li... É a primeira vez que eu leio Silva Plath, também é a primeira vez da Mayara. Gostei muito. Ela só tem esse romance, ela se suicidou logo após o lançamento desse livro. Tem os aspectos biográficos que ela traz. Que tem a questão de um diário, né? Que a gente ficou até interessado em ler o diário. Dava até já me falou que ele é bem pesado. Diário, ainda mais pesado do que essa daqui. Que ela teve muitos conflitos com o marido e trocaram cartas muito pesadas. Eles tiveram 2 filhos. Mas tem um aspecto aqui dessa prosa dela aqui que ajuda. Eu nunca li as poesias dela, eu li pouca coisa, muito pouco. Como a poesia dela influenciou nessa prosa, né? Ela tem um texto muito bom, né? Sim. Ela consegue fazer um texto muito objetivo e ao mesmo tempo interessante, porque a gente vai entrando dentro dos pensamentos aqui da Esther, mas é um pensamento meio metafórico, assim, meio de sonho, utópico, e é muito interessante como a Sylvia Plath escreve sobre isso. E eu acho que é isso, né? Eu acho que era isso que a gente queria abordar. Tem um livro sobre essa relação bem conflituosa do Ted Hughes com ela, que se chama Mulher Calada, que a Janet Malcolm escreveu. Eu até falei da Janet Malcolm no vídeo de Book Haul, que saiu na semana passada. Que ela pegou todas as biografias envolvendo eles dois, que todo mundo na imprensa, todo mundo meteu a colher ali, e ela faz um ensaio como se fosse recontando a história deles e fazendo uma crítica também sobre esses pontos, sobre essa invasão de privacidade. Então é inevitável não associar essa personagem com a própria autora, né? E é inevitável, por incrível que pareça, você não associar esse personagem com seus traumas de vida, seja lá que tipo de vida você teve, que tipo de herança você teve, mas são muito humanos, né? São muito humanos. Isso independe de uma questão social, independe do local, independe se está em Nova York ou está em qualquer outro local. Eu acho que é interessante a gente falar também, assim, que ela... um ponto que a gente se identifica muito com ela, que eu acho que também se encaixa muito nesse panorama de hoje em dia, é a questão de não se sentir pertencente, né? De você se sentir aquele peixe fora d'água. Ela, na própria história, ela abre mão de casar com um estudante de medicina. Que, assim, se for analisar o que é que a sociedade te impõe, que você tem que ser um bom jovem, rapaz, ele, né? Não, assim, você tem que ser jovem, bem sucedido, você se graduar num curso maravilhoso, né? Nos cursos intitulados bem-sucedidos, como a gente já citou anteriormente, e você casar, formar a sua família, e de preferência você casar, no caso da mulher, né? Eu vou falando na posição de mulher, você casar com um homem bem-sucedido, para garantir ali que você vai ter uma vida tranquila, se você vai ter uma família que vai ter posses, que vai ter tranquilidade, vai ter segurança.
E não é isso que ela queria, ela não se enxergava dessa forma, né? E ela tem uma condição aqui que o rapaz, o estudante de medicina, o Willard, eu esqueci o nome dele, ele é, na vizinhança, na comunidade deles, lá no bairro deles, ele é um rapaz perfeito. Sim, é o cara... Estudante de medicina, que é tá passando por um branco, problema de saúde, tuberculose. Sim, E ela não tem nenhum tipo de empatia por nenhuma. ele. Mesmo ele doente, ela não tem nenhum tipo de empatia. Ela não se importa. E isso também é um outro conflito, né? São muitas camadas, são muitos conflitos. É bem interessante, um romance muito bom. Porque se a gente for analisar, ela tinha tudo pra ser a garota perfeita, a mulher perfeita, a mulher feliz. Porque ela trabalhava em Nova York, trabalhava numa das grandes revistas, né, de moda de Nova York. Ela tinha amigas, ela podia ir para festas badaladas, conhecer gente badalada, gente da alta sociedade, gente com influência, com jantares, fama, né? Jantares, mas ela não se encaixava, ela simplesmente não se via pertencente daquele ambiente. Então ela tem a relação inexistente com o pai e a relação fria com a mãe. Que é outra coisa também que eu lembro que a gente comentou logo quando eu terminei de ler o livro, é isso, que no livro em nenhum momento fala como foi a vida da Esther antes desse período dela entrar nessa revista de moda, de ir pra que isso pra deixa Nova muito York. bom a criação Porque do a gente romance. não cria julgamentos. A gente simplesmente analisa ela no contexto que ela está abordando. Você não vai analisar como é que foi a infância, como foi o tratamento dela, a relação dela com os pais, com o irmão. Ela não entrega, tem, né? a Plath não entrega de bandeja ao leitor essas informações. Sim. Você vai ter que ir montando esse quebra-cabeça para tentar entender o deixa raciocínio dela. Isso, ela deixa a gente trabalhar a imaginação, essa questão do lúdico. Então, é muito interessante, gente. Se vocês tiverem oportunidade, leiam esse livro, porque talvez até você vai se identificar com alguma coisa, você vai, sei lá, parar algum momento para refletir. Eu particularmente, eu refleti muito depois que eu li esse livro. E devora, né? Quem pega, devora. Eu comecei, eu não consegui terminar. Inclusive, eu passei um domingo inteiro, você lembra? Eu passei um domingo inteiro lendo, porque pra mim eu tinha que terminar, eu queria saber o final da história. Né? E ele foi interessante pra mim porque esse livro, eu não sei nem se eu deveria falar isso, mas eu vou até abrir o coração aqui pros telespectadores aí de Seleção Literária, porque esse livro me ajudou a querer retomar as minhas sessões de terapia, e que pra mim tá sendo muito importante, muito agregador, na verdade. Então, assim, esse livro realmente pra mim tem uma grande importância no momento que eu tô vivendo hoje. Parece assim que a sugestão do Darwin para que eu lesse esse livro, pra mim caiu como uma luva. Então, assim, eu achei muito legal. Eu achei realmente muito legal, muito importante ler esse livro. Pra mim foi muito, muito bom. Muito bom de verdade. Pronto, agora pede pro povo se inscrever no canal, curtir o vídeo. Leiam o livro, que é isso. Né? Leiam o livro, deixem aí o comentário embaixo de vocês. O que vocês que já leram acharam, esse livro. né? Deixa o like, compartilha com os amigos e é isso aí. Valeu. Tchau.